Há bilhões de anos atrás, havia um enorme planeta entre Júpiter e Saturno chamado Tiamat. Era um planeta completamente aquático e que teve seu fim com uma colisão com outro planeta maior ainda. Dos restos vagantes desse planeta, Tiamat, se formou o nosso querido e escravizado planeta Terra. Outra enorme colisão de um astro vagante no espaço com o nosso planeta Terra formou a Lua que temos hoje. Então vemos que planetas e civilizações inteiras vêm e vão nessas colisões milenares. E esses planetas ficam deformados por um grande tempo, mas o seu sistema de rotação e translação os recupera sua forma arredondada, tais como são todos eles. E dando continuidade à história, quando ocorreu o dilúvio na Terra, o que poderia ter tirado os oceanos e mares de suas posições? Não lhe parece uma boa pergunta? Deixando de lado a hipótese de que foi Deus, o que poderia ter acontecido? A Real Arca de Noé foi encontrada no Monte Ararat, na Turquia, a 4.000 metros de altura. A história foi real segundo especialistas e 99% de certeza confirmam os fatos. O exame carbono comprova a data de 4.800 anos atrás, batendo com a data citada na Bíblia. Como um navio de madeira tão grande estaria a 4.000 metros acima do nível do oceano? A verdadeira história do dilúvio e da criação do homem. Esse gigantesco planeta aqui é o Nibiru, o planeta X ou Hercólobos, pelos nomes de que é conhecido. Ele é 5 vezes maior que Júpiter e 1.590 vezes maior que o planeta Terra. É também o planeta dos deuses Anunnakis, ou reptilianos, criadores da raça Homo sapiens, o homem, uma raça híbrida, escrava de seu próprio DNA com primatas da época geneticamente modificados, na intenção de se explorar o ouro e as riquezas minerais aqui do nosso planeta. E ainda são estes que estão, até nos dias de hoje, governando secretamente o nosso planeta, através da elite humanizada, que se auto-intitulam puros sangues, descendentes dessa raça de répteis. Enlil, o Jesus da humanidade? Enki, o Satanás dos Anunnaki? Estudemos então o que se passou antes do nascimento do Império Sumério e o papel que esses dois deuses tiveram na história mundial. O que foi que realmente aconteceu no mito do dilúvio? Houve um certo tempo em que a Terra se encontrava em uma idade de gelo, e as placas do Ártico tinham se expandido de forma muito massiva. Os Anunnakis, ou reptilianos, vindos do planeta Nibiru, aqui moravam e visavam a exploração do ouro e de outros minerais aqui do nosso planeta. Eis que aqui já habitavam uma fauna e uma flora muito rica, hominídeos como os homens da caverna e os Igigi, uma raça diferente. Antes do grande dilúvio mundial, os Anunnakis empregaram o povo Igigi na extração do ouro. Mas aconteceu que apenas há 40 dias de esforço penoso, o povo Igigi se rebelou e forçou os Anunnakis a criar uma nova raça de hominídeos para trabalhar na extração do ouro, como escravos em seu lugar. Os homens da caverna eram muito primitivos e burros para atender às ordens dos reptilianos. Então, um desses Anunnakis, Enki, irmão de Enlil, fez cruzamento de seu próprio DNA com primatas da época, criando assim uma nova raça. Estamos falando de clonagem. Há bilhões de anos atrás, mesmo antes do nascimento do homem. Então teve surgimento de um ser muito grande e forte para trabalhar na mineração para eles. Porém, esses gigantes de 30 a 40 metros não eram tão inteligentes. Além de fortes, não conseguiam fazer o serviço. Em uma outra tentativa, usando o conhecimento do DNA também na clonagem, ele conseguiu uma raça menor,
parecida com a humana, mas que tinham problemas para se reproduzirem, não oferecendo continuidade aos planos Anunnakis. Esta nova raça foi chamada de Homo erectus. Em uma última tentativa, Enki conseguiu uma raça ainda menor, mais inteligente e que não tinha problemas para se reproduzir. Deu-se então a criação do primeiro homem moderno, o primeiro Homo sapiens, misturando seu próprio DNA com o homem pré-histórico. E esta primeira criatura foi-lhe dado o nome de Adamo, e a semelhança desse nome com o Adão bíblico não podem ser desprezadas. O paralelo que muitos estabelecem entre os mitos sumérios e bíblicos e hebraicos da criação do homem convida-nos a pensar que os primeiros seres criados pelos Anunnakis, os místicos Adão e Eva do Gênesis, foram então, pois sim, os primeiros seres humanos criados. E comparações da Bíblia hebraica e de textos sumérios recentes confirmam ainda mais essas teorias. Revoltado pela maneira que Enlil e sua raça exploravam essa nova raça de humanos, Enki, seu criador, entra no Éden, de onde Adão e Eva e seus descendentes moravam e trabalhavam e eram escravos. Ele conta toda a verdade do que eram os Anunnakis, o que faziam e o que queriam. Mas a questão é que Enki era reptiliano e sua aparência era de um réptil. Por isso a Bíblia cita Satanás como uma serpente. Vejamos agora a associação de Enki como Satanás. Satanás em hebreu significa adversário. E por isso então, Enki se tornou o Satanás para o povo reptiliano, um traidor, um Judas. O fato foi que o bem dessa vez perdeu. E só nos é ensinado que o bem sempre vence no final. Como nos filmes, o mocinho sempre vence no final. Mas isso já é uma manipulação maligna para não desconfiarmos da possibilidade de estarmos a ser iludidos e enganados por essa mentira. Se Enki quis nos salvar, então ele era inimigo, o Satanás, do sistema Anunnaki, não está certo? Por isso, depois do dilúvio, Enki e Enlil romperam laços e se tornaram inimigos. Por isso, quem prevaleceu, que é o Enlil, cita Enki como traidor e adversário, Satanás, que é igual adversário, como veremos mais à frente. Após muito tempo passado, a humanidade trabalhava escravizadamente na mineração Anunnaki. A Terra seria inundada por um dilúvio, e os répteis sabiam disso. Sabiam também que o planeta Nibiru, seu planeta natal, estaria passando perto da Terra e que isso causaria um enorme dilúvio devido ao seu tamanho, grandeza e magnetismo. Eles simplesmente poderiam montar em suas naves e voltar para o seu planeta. Mas o que aconteceria com os seres humanos da época? Houve então uma reunião entre os deuses Anunnakis e realizaram uma votação. E no final decidiram que nada fariam para salvar os humanos. Quando viesse essa inundação, o dilúvio, deixariam-se os homens por conta da própria sorte. Isso aborreceu muito a Enki. Por isso ele adverte o seu filho Zilsudra, que é o Noé bíblico, da inundação iminente e lhe dá instruções para que construísse uma arca e que nela levasse sua família e amigos e os animais que pudesse transportar na arca. Séculos após o dilúvio, já havia uma grande população de humanos puros e híbridos descendentes do filho de Enki. Eles retornaram e Enki, se opondo a seu irmão Enlil, criou uma grande cidade. Esta surgiu desde o princípio como uma grande civilização. Estava situada na Mesopotâmia, entre os rios Eufrates e o rio Tigre, ou Tigres, onde conhecemos hoje por Iraque. Os Anunnakis de Enlil também criaram uma grande civilização, e com um dardo lançado de uma nave,
que é citado na história, pulverizaram Enki e seus descendentes uma explosão nuclear já naquela época. E nós ainda cremos que essas coisas são descobertas modernas da sociedade atual. Então Enlil e sua cambada criaram o Império Sumério, e toda a maldade e desigualdade que prevalece até os dias de hoje. O Império Sumério é citado como o Império das Aeronaves. Em seguida, foi a vez do Império Persa e depois egípcio, que com toda a tecnologia Anunnaki governou e reinou no planeta por mais de 1000 anos. E nas pirâmides egípcias tem pedras pesadíssimas que até hoje não se tem um maquinário atual que poderia movê-las do lugar, tornando-se um grande mistério para muitos pesquisadores céticos de como foram transportadas até ali. Mas como já vimos aqui, a nossa atual tecnologia não está nem perto de alcançar a tecnologia utilizada naquela época pelos Anunnakis. Outros impérios viriam depois dali, mas eles já sabiam como lidar e corromper a raça humana até os dias de hoje. A religião foi uma parte importante nesse domínio Anunnaki. Então, o que temos para 2013? Jesus Cristo, em sua infinita misericórdia, é digno de todo amor e louvor que a humanidade possa lhe ceder. Duvidosos são aqueles que deixaram os ensinamentos dele e sobre ele para a gente. Não se influencie por impressão e essência. Já passamos tempo demais iludidos por falsas aparências. Nem adore o cão por isso também. Apenas pesquise. Melhor se manter neutro por enquanto. Diga não à religião até saberes a verdade que você aceita como real, e não que te impuseram, porque nem tudo que é bonitinho é bom, real e verdadeiro. Quando tratamos de Illuminatis, manipulação da elite às massas mal informadas, satanismo e religião, todo detalhe percebido é pouco. Tem que ir mais além do que isso, para não ser enganado. Tem que ter malícia. Agora, se você acreditar e tiver certeza, o que é muito improvável para mim e para você também, que a sua religião está certa, siga isso firmemente e não se influencie nem por mim e nem por ninguém, pois eu também busco a liberdade e o conhecimento. Veja só, acho que todos já ouviram falar pelo menos uma vez que o diabo na verdade é um anjo muito bonito, não é? Então por que ele é pintado como essa figura monstruosa que sempre vimos, e não pelo menos uma vez com esse rostinho meigo e sereno que Jesus Cristo tem em todas as pinturas? Desconfie, homem. Impressão e essência, é isso que eles querem que você pense, meu caro. Nessas duas imagens aqui, mesmo que você não soubesse nada de diabo e de Jesus, você ficaria com medo de uma delas, não é? Isso é impressão. É o que se mostra por fora ou aquilo que o autor da imagem quer que você pense. Já o real sentimento dos personagens aqui pode ser bem diferente do que parece. Isso é a essência, que geralmente está oculta da percepção. Só o nome Satanás já nos dá um frio na espinha, não é? Mais uma vez eu digo, Jesus é maravilhoso. Malditos são aqueles que inventaram uma coisa tão boa, e devem pagar se isso não for real, já que somos dependentes dessa filosofia de vida. Mas até agora os fatos dizem ao contrário. Por exemplo, se você passar fome e alguém lhe der um prato de comida envenenado, pode-se dizer que essa pessoa foi boa algum instante com você? Então não existe meio bonzinho ou meio malzinho, ou então um mal benéfico. Se inventaram e mantêm a verdadeira história de Jesus escondida de nós, seja ela verdadeira ou não, mentira é mentira. Então isso nunca será uma coisa boa. Dessa história cristã nasceu um Deus sim, o amor de um pelo outro, com os conhecimentos do bem que aprendemos com Jesus. Esse deve ser o nosso Deus, o próximo, mais próximo de cada um amor, um Deus sem nome.